Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é Metodologia Científica. Continuamos aqui na página de número 5 do livro-texto, lendo sobre os componentes da ciência: objetivo ou finalidade, função, objeto, o material e o formal. Preste atenção. As ciências, elas possuem objetivo ou finalidade. É tirar o objeto de conhecimento ou de estudo da categoria do subjetivo, daquilo que causa muita dúvida, muita confusão, e colocá-lo o mais objetivo possível, o mais observável possível. Fala-se da sua função, que é o aperfeiçoamento. Ora, eu desconheço. A partir do momento que eu começo a estudar, tomo conhecimento. Portanto, estou me aperfeiçoando e aperfeiçoando o ramo do conhecimento que eu estou estudando. O objeto do qual nós estamos falando, ele é subdividido em material, aquilo que se pretende estudar, e formal, o enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. Ora, vamos supor que eu quisesse estudar sobre este óculos. É mais um dos meus exemplos. Ora, objetivamente, o que é um óculos? Para que serve? Quem deve e quem não deve usar? Todos os óculos são iguais? Qual é a diferença entre um e outro? O que compõe o objeto óculos? As lentes, a haste, o apoio. Eu estou agora pegando um objeto material, fazendo aqui o meu estudo, a minha análise, a minha interpretação, a minha verificação, e agora eu vou formalizar aquilo que eu aprendi, registrando, escrevendo, perpetuando para que a academia dê continuidade àquilo que eu já descobri através do meu conhecimento. Página de número 6. O conhecimento científico, ele é objetivo, procura concordar com seu objeto, isto é, busca alcançar a verdade factual ou por intermédio dos meios de observação, investigação e experimentação existentes. Mais uma vez, você vai estudar soterologia, a teologia da salvação. E nós precisamos ser objetivos. Isto é, qual é o meu ponto de partida para a doutrina da salvação? Nós, cristãos, cremos na Bíblia, a palavra de Deus. Cremos na Bíblia composta de Antigo e Novo Testamento. Cremos que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos do Senhor Jesus. Cremos que os apóstolos do Senhor Jesus escreveram pelo Espírito Santo. Que toda a tinta gasta no papel é para traduzir a nós a verdade do Espírito por todas as eras, por todas as culturas, até a volta do Senhor Jesus. Não é subjetivo. Não é o que eu estou sentindo. Não é o que eu acho. Não é o que talvez seja, quem sabe. Esse conhecimento que eu acabei de comunicar a vocês aqui não é meu propriamente. Ele pertence a todo o bojo da tradição da fé cristã. Cristo é o Salvador. A obra de salvação nos foi transmitida pelo Espírito Santo, conforme as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Isto é, o que eu acabei de dizer, você dirá também, e futuramente outras pessoas dirão também, daqui 1000 anos estarão dizendo a mesma coisa. Isto é, objetivo e não subjetivo. Quando eu fujo para a subjetividade, eu tenho que mudar o ramo da minha investigação. Tá bem? B. Verifica a adequação das ideias, que são hipóteses, aos fatos. Qual que é a hipótese de que Jesus não seja o nosso Salvador? Ainda utilizando aqui a ideia da soterologia. Existe a hipótese de Jesus não ser o nosso Salvador? Quem foi que disse? Eu vou contrastar a minha fonte objetiva, que é a Bíblia,
a fé cristã, a tradição da fé cristã, eu vou contrastar com outras fés que não são cristãs, de outras religiões. Hipótese de Siddhartha Gautama, o Buda, estar correto, certo, e que a religião do budismo é que salva. Hipótese de Muhammad, Maomé, o codificador ou fundador da religião islâmica, estar certo e a tradição cristã errado. Hipótese do judaísmo, que preconiza a salvação a partir da Torá, estar correto e não os evangelhos. Eu vou testando as hipóteses e vou contrastando com os fatos. Qual que é o fato? Fato fenômeno. Existe o judaísmo, o islamismo, o budismo e o cristianismo. Até onde eu posso verificar a verdade de que Jesus é o único Salvador? Ou vai entrar no campo da crença, da crendice? Ou esta hipótese não pode ser verificada? Só depois, do outro lado da vida. Porque todas as religiões colocam a salvação escatologicamente. Isto é, no pós-mortem, no final da vida, ou na vida vindoura, ou na vida eterna. Você vê que nem tudo dá para fazer uma verificação objetiva e factual, mas ainda assim deve ser testado cientificamente. Quais são as doutrinas do budismo, do cristianismo, do islamismo, do judaísmo? Em que elas concordam e em que elas discordam? Onde que elas se aproximam e onde que elas se distanciam? Existe uma ideia. Todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões são verdadeiras. Aí você tem que usar o seu sistema científico-lógico de raciocínio e contrastar um com o outro para dizer o seguinte: escuta, se todas são verdadeiras, por que isto? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Ó, nisso aqui, essa religião diz isso, naquilo ali ela diz isso, naquilo lá ela diz outra coisa. E assim, nesse contraste, é que vai se filtrando o que pode ser dito objetivamente. Qual que é a mensagem de salvação do cristianismo em contraste com as demais? Tá bem? O conhecimento científico ele é factual, parte dos fatos e sempre volta a eles. Se eu utilizar aqui a metodologia científica, eu consigo fazer uma verificação sobre o nascimento, vida e morte do Senhor Jesus? Consegue. Você vai conseguir retroceder até o primeiro século, quando Cristo esteve entre nós? Consegue. Objetivamente, existe um lugar chamado Jerusalém, desde todos os tempos? Existe. Onde fica? No Oriente. Existiu um homem chamado Pôncio Pilatos? Será que existiu uma caça sacerdotal? Um Anás? Um Caifás? Como que era o método de crucifixão no primeiro século? Concorda com aquilo que está registrado nos evangelhos? Aí você vai vendo o que concorda e o que não concorda. Vou dar um exemplo aqui, mais um dos exemplos, sobre a ideia das mãos transfixadas do Senhor Jesus. Para nós, a mão é esta parte aqui do corpo. Então, daqui do punho para baixo, nós não temos mais mão. Temos braço e antebraço. Aqui é o punho. Agora, quando você vai consultando o que diz historicamente, o que é mão, biblicamente, anatomicamente, ora, toda essa parte aqui, do cotovelo até a ponta do dedo, é chamada de mão, por incrível que pareça. Portanto, Jesus pode ter sido transfixado tanto na palma da mão, quanto aqui no punho. Na palma da mão, você vai entrar em contato diretamente com a tradição ultra-ortodoxa da Igreja Católica, que diz que foi na palma da mão. Aí vem o pessoal da anatomia e diz o seguinte: não dá, porque se transfixar aqui a palma da mão com um cravo e o peso do corpo de um homem, aí na base dos seus 70, 80 quilos para mais, a mão vai rasgar e o corpo vai se arrebentar todinho. O que faziam então os romanos? Eles batiam o cravo aqui, no punho.
Ah, mas se bateu aqui no punho, quer dizer então que não é mais na mão. Aí você tem aqui um problema de cultura. Por que problema de cultura? Porque na cultura dos antigos, a mão vai do dedo até o cotovelo. Toda essa parte aqui é mão. Bom, com esse conhecimento você está retrocedendo até o século I. Parte dos fatos e sempre volta a eles. Como que era a crucifixão? Como que era o flagelo, a flagelação do prisioneiro? Ele suportaria aquelas 39 chibatadas? O que era um flagrum? Sempre parte do fato, Cristo foi crucificado, faz toda a investigação dos pormenores e volta ao fato. Qual que é o fato? Havia crucifixão no primeiro século, nos modelos que são apresentados para nós no Evangelho. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Vamos dar mais um avanço. Agora, página de número 8. O conhecimento científico é transcendente aos fatos. Descarta fatos, produz fatos e os explica. Vamos supor a descoberta do Brasil. Qual que é o fato? O fato é de que o Brasil ele estava dentro de um continente. Esse continente foi batizado como sendo América. Aí a história diz, em homenagem a Américo Vespúcio, o continente foi chamado de América. Qual parte das Américas? Da América do Sul. Dentro da América do Sul, qual América? América Latina? Aqui é a América de língua portuguesa. Tá bem? Aconteceu mesmo em 1500. Nós estávamos lá. As pessoas que participaram do descobrimento do Brasil contaram do jeito que aconteceu, exatamente do jeito que aconteceu? Os fatos foram narrados ou houve uma narrativa? Porque se eles foram narrados, quer dizer que eles foram registrados do jeito que aconteceu. Mas se é uma narrativa, escolheu-se um ponto de vista, uma perspectiva e contou-se algo. Por isso, o conhecimento científico ele é transcendente aos fatos. Significa o quê? Alguma coisa está sendo estudada particularmente e a gente precisa melhorar muito a nossa investigação, porque o fato cru em si, ele chega a ser desimportante. Aí você fala, como assim desimportante? A descoberta do Brasil é um fato desimportante? A importância dele está em que ele foi registrado. E de que, passado quase meio século, nem se voltou aqui para as terras ameríndias para se fazer nenhuma exploração. Não se deu a importância devida. Por isso, existe um glamour em torno do descobrimento do Brasil. Por quê? Porque a partir da história que nós lemos hoje, contada nos livros, essa história contada nos livros faz com que nós sejamos transcendendo, indo muito além do que realmente aconteceu. Se a gente for diminuir, o que realmente aconteceu é que atravessaram o Oceano Atlântico, chegaram aqui, viram um monte de mato com índios e não foi interessante porque não encontraram o metal ouro. Voltaram atrás. Aí você vai ter todo um contexto histórico da corrida da Espanha, da França, da Inglaterra, a hegemonia que Portugal estava perdendo, aí a necessidade de fazer a colonização, o estabelecimento das capitanias hereditárias, etc. e tal. Então, estou utilizando mais um exemplo aqui, falando sobre história, tá bem? Deixa eu ver aqui o que mais. Página 9. O conhecimento científico ele é analítico. Então, pense, eu preciso sair da onde eu moro e ir até o Nordeste do Brasil. Como faço? Bom, eu moro em São Paulo, não sei você, mas para ir até o Nordeste do Brasil, posso ir de carro, posso ir de avião, posso ir de ônibus, posso ir a pé, posso ir de bicicleta, de moto, de repente posso até fazer um cruzeiro e costear o Atlântico. Existem várias maneiras de eu chegar até o Nordeste do Brasil. Então, sair de São Paulo e ir até o Nordeste é uma maneira sintética de pensar.
Pronto, não falo mais no assunto, acabei. Só que o conhecimento científico, além de ter esse método sintético, mais acabado, mais pronto, mais rápido, existe também o analítico. E neste caso, para fazer a análise, eu vou primeiro analisar quantos quilômetros daqui até o Nordeste. Qual que é o custo de viagem se eu for desse jeito, daquele e daquele outro? Onde que vou me hospedar? Quantos dias ficarei lá? E o traslado de volta? Eu tenho recursos para ir e voltar? E a alimentação? Quando eu pego um todo e começo a desmembrar ele, ver parte por parte, eu estou fazendo aqui uma análise. Ora, mas esses exemplos que o senhor está dando aí não tem a ver com a teologia. Pegue o nascimento do Senhor Jesus. Veja lá o capítulo do Evangelho que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus em Lucas e em Mateus. Procure referência no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Vai faltar. Aí você começa parte por parte ver como é que aconteceu o nascimento do Senhor Jesus a partir do objeto de conhecimento que você tem, chamado Bíblia. A Bíblia vai dar para você uma linha de pesquisa. E você segue essa linha de pesquisa. O que você tem? Você tem Mateus e Lucas. Eles é que narram como que aconteceu o nascimento do Senhor Jesus. E agora você vai ter que analisar Mateus e Lucas. Porque analisando Marcos, não fala. Analisando João, não fala. Analisando os outros livros do Novo Testamento, não fala como foi que aconteceu. Tranquilo? Então, o conhecimento científico ele é analítico. 11. Estou na página 9. Conhecimento científico é claro e preciso. Enquanto houverem aquelas dúvidas, aquelas dubiedades, aquelas divergências assim gritantes, você pode até chamar de pré-científico, um pré-conhecimento. Em termos popular, um pré-conceito. Ainda não é científico propriamente dito, porque faltou clareza e precisão. Vejam só a cartografia. A cartografia é um ramo da ciência. Começa como? Eu me lembro lá da escola. Geografia. Dentro da geografia, quinta série, eu fazia mapas. E esses mapas que eu fazia eram cópias de mapas que foram apresentados para mim. Da onde que vieram esses mapas? A cartografia que os desenhou. Os agrimensores é que foram lá e fizeram a medição da Terra. E os detalhes. Agora pense, esse mapeamento, essa cartografia, hoje foi transformado para nós através do sistema GPS, onde qualquer ponto do nosso mundo pode ser localizado pelas coordenadas que são colocadas ali. Houve uma evolução. Aí eles dizem o seguinte, olha, o endereço que você está pedindo é nesse ponto aqui, mas ele tem um perímetro em volta de mais ou menos aí uns 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1 quilômetro de precisão. Você vai ter que procurar mais ou menos por ali. Agora existem aqueles GPS de alta precisão que pertencem às Forças Armadas. E é com este GPS de alta precisão que eles enviam um míssil, né, em estado de guerra contra outro país e acerta o alvo exatamente onde que ele está. Mais uma vez, se eu tenho que falar de alguma coisa científica, eu não vou desconsiderar o avanço. Tem que acontecer um avanço, um aperfeiçoamento. Eu saio do pré-conceito e eu vou para o conhecimento. Esse meu conhecimento tem que ser aperfeiçoado e aprimorado cada vez mais. Como que isso acontece? Pelo registro. Qual que é o convite que a metodologia científica faz para o teólogo? É o conhecimento de Deus. O que é que você conhece sobre Deus? Aplique o que você está aprendendo agora para tornar-se um cientista da religião. Está no nível básico? Avançou para o médio? Está investindo no seu bacharelado? Qual destas matérias da teologia te interessa muito? Vamos falar sobre Deus? Vamos falar sobre os atributos naturais? Vamos falar sobre os atributos morais? Qual é a diferença entre um e outro? O que é que os teólogos vêm escrevendo sobre esse assunto?
Dá para se fazer a sondagem do atributo da santidade de Deus? Experimenta. Dá para fazer experimentação? Consegue colocar em prática a metodologia científica, passando pelos livros, passando pelos vídeos, passando pelas anotações, ouvindo sermões? E eu estou dizendo, ouvindo sermões daqueles que estão assim, no dia a dia com a teologia, que pregam o tempo todo sobre Deus, que pensam o tempo todo teologicamente sobre Deus. Quando chegar no final da tua formação em teologia, está convencido de que o teu conhecimento é suficiente para você caminhar a vida inteira? Ou vai ter que investir numa nova graduação ou pós-graduação? Se você começar a escrever o teu conhecimento, transformá-lo em livro, o teu livro vai ser editado? Vai ser publicado? Vai ser divulgado? Daqui 50 anos alguém estará falando do seu livro? Terá alguma relevância aquilo que você conhece e aquilo que você ensina? Para ganhar relevância, você tem que ir corrigindo ele. Por isso que tem a primeira edição, segunda edição, terceira edição, para ir melhorando, porque o conhecimento científico ele se acumula e ele avança cada vez mais. É nesse sentido que eu peço que você entenda aqui, quando a gente fala sobre conhecimento científico claro e preciso. Preciso por quê? Hoje nós estamos aqui às voltas com a chamada crítica textual dos textos bíblicos. E você vai ouvir constantemente o pessoal dizendo o seguinte, olha, esse aqui concorda com os melhores manuscritos. Esse aqui tem divergência ou uma variante com o texto, o códice, e aí vai. Bom, essa aqui é a melhor tradução, essa aqui não é a melhor tradução, nem pode ser chamada de tradução, é uma paráfrase. Então, vamos lá. Você está vivendo no tempo do cientificismo. Quanto mais claro e mais preciso você for, igual um GPS, mais próximo de alcançar o objetivo, mais próximo de alcançar o alvo e mais difícil de ser refutado o teu conhecimento. Avançar mais um pouquinho aqui. O conhecimento científico, ele é comunicável. Estou na página de número 10. Se é científico aquilo que você está falando sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, o pecado, o homem, quando o teu conhecimento ele é científico, ele é comunicável. Isto é, as pessoas que estarão te ouvindo vão compreender aquilo que você está dizendo. Não pode ser incomunicável, por quê? Porque aí ele fica um conhecimento hermético, fechado, secreto, sectário, só seu. Aí precisa passar por um decodificador. Pegue lá o livro das profecias de Nostradamus. Bom, os livros das profecias de Nostradamus, ele cabe na categoria do científico. Cada centúria que existe ali, ele dá precisão de fatos, de acontecimentos. Ele pode ser interpretado factualmente, objetivamente? Não, não pode, tá bem? Já adianto para você aqui, não pode. Ele é interpretado ao sabor do vento. É muito ambíguo o que ele fala. É uma linguagem muito cheia de símbolos, muito subjetiva. O que é o objetivo no livro do Nostradamus? O objetivo é de que ele é um livro, de que ele foi escrito em centúrias, está dividido em quadras, e de que em algum ponto se encaixa com um outro fenômeno histórico. Ponto. É só isso e nada mais. E a Bíblia? A Bíblia pode ser lida de uma maneira científica? Vamos lá, ela é comunicável. O que você fala sobre Davi na sua igreja, pode ter certeza, o fruto não cai muito longe da árvore. É muito parecido com o que todas as igrejas falam sobre Davi. E por quê? Porque a história de Davi que ali está escrita e foi traduzida para a nossa língua é a mesma ao longo desses 3.000 anos. Ponto. Então é comunicável. A história de Davi está dentro da categoria do científico, tá bem? Aqui. O conhecimento científico ele é verificável.
mais uma vez, embora que possa parecer redundante, mas não, é verificável. Se alguém estiver em dúvida acerca daquilo que você afirmou com certeza que é, vamos aos textos, vamos ao local da fonte, vamos fazer o mesmo trajeto de volta para ver se a gente consegue chegar ao mesmo lugar que foi o seu ponto de partida. Alguém disse que o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado por seus dons. Aí nós perguntamos, quais deles? Bom, um deles é o de falar em línguas estranhas. Isto para cristãos de tradição pentecostal. E, no entanto, não existe só a tradição pentecostal. Existem outras tradições cristãs também. Assim, os presbiterianos, eles colocam que o sinal do batismo com o Espírito Santo se confunde com a regeneração, que são os frutos do Espírito. É a evidência de que tua vida mudou e de que você recebeu mordomia, talentos, dons. E esses dons você transformou em vocação. Como que eu vou verificar agora quem é e quem não é batizado com o Espírito Santo? Se eu for pela tradição pentecostal, línguas estranhas. Se for pela tradição presbiteriana, novidade de vida, bom comportamento, ficha corrida. O que se verifica é de que este homem, esta mulher, era assim e agora é diferente. Aí vem os pentecostais e falam, não, está confundindo. Está confundindo o dom do Espírito Santo com o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é para todo aquele que passa pela regeneração, novo nascimento. O dom do batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Você tem um debate, você já tem a discussão, mas dá para você verificar tanto no pentecostalismo quanto no presbiterianismo. O conhecimento científico ele é verificável. E, para terminar essa parte da aula, o conhecimento científico é dependente de investigação metódica. Vamos lá. Essa parte é muito interessante, eu gosto bastante dela. Professor, eu estou estudando, estou aprendendo, estou acumulando conhecimento, eu quero melhorar e ampliar ainda mais o meu conhecimento. Como que eu faço? Planeje. Você vai fazer o seu planejamento. Esse planejamento é colocar no plano. Qual que é a ideia? É de que você, do ponto A, consegue enxergar até o ponto C. Se você vai aplanar. Você tem que planejar. Para você avançar, tornar-se um cientista da religião, alcançar o seu grau de bacharel em teologia, ou se você está ainda pensando nisso, cursando MEG, etc e tal, planeja. Tem que ser enxergado do ponto A ao ponto C, como eu falei. Esse planejamento leva em consideração, inclusive, tempo, espaço, ocasião, investimento, prejuízos, tudo isso, tá bem? O conhecimento que você está querendo adquirir agora para se tornar um cientista da religião, você tem que planejar. Bom, muita gente abandona os estudos justamente por isso, porque acredita na sorte, né? E acreditar na sorte é isso mesmo, é crendice, tá bem? O conhecimento científico ele se baseia em conhecimento anterior, estou na página 12, tá bem? Particularmente em hipóteses já confirmadas em leis e princípios já estabelecidos. Você, para tornar-se aí um cientista da religião, planejou que vai se tornar um bacharel, um mestre em teologia. Já tem que saber o seguinte, muitas águas correram por debaixo dessa ponte, inclusive a ponte não estava aqui e a ponte foi construída. O rio já estava, mas faltava a ponte por atravessar por cima. Isto é, todo conhecimento científico você vai pegar uma obra já começada. Você vai tornar-se bacharel, mas não é o primeiro bacharel em teologia. Vai tornar-se teólogo, mas não é o primeiro teólogo. Você está a caminho. E por causa disso, você vai levar em consideração a herança teológica que já foi garantida para você e que está chegando a você através do nosso instituto, através das aulas que você está assistindo, através do investimento que você está fazendo. E a tua obrigação, vou dizer até moral, se não for espiritual também, a tua obrigação é avançar neste conhecimento. Você vai ter que chegar um dia na sua vida
em que você, terminado esse estudo, você diga: agora vou estudar aprofundadamente. O quê? Sobre Deus, Cristo, o Espírito Santo, o homem, a igreja, a Bíblia, a fé, os credos. Alguma dessas disciplinas que você já vem estudando conosco aqui precisa tornar-se a sua tábua de estudos, para você poder avançar e prosseguir no seu conhecimento, tá bem? Aqui C, obedece a um método pré-estabelecido e determina no processo de investigação a aplicação de normas e técnicas em etapas claramente definidas. Preste atenção. Eu procuro sempre exemplificar para você não ficar perdido no vácuo. Professor, eu gostaria de estudar angelologia e me tornar aí um mestre sobre os anjos. Isso é possível? Utilizando a metodologia científica? Sim. Primeiro, vai estudar só sobre anjos. Você vai delimitar. Delimitou? O que é que já foi escrito sobre os anjos? Você vai entrar em contato também com a demonologia e, consequentemente, com a satanologia. Aí na demonologia, você vai ter a demonologia bíblica e a extra-bíblica. Na satanologia, você vai encontrar a satanologia bíblica e a extra-bíblica também. Todo esse conhecimento que já existe aí, publicado e praticado, vai fazer parte da sua mesa de investigações. E você vai planilhando para você poder chegar ao conhecimento e tornar-se mestre em anjos. Quer saber tudo? Nome de anjo, até genealogia de anjo, se você quiser, você vai estudar. Óbvio que eu estou sendo irônico, mas você vai fazer isso aí também, porque a literatura fala disso. Anjo macho, anjo fêmea, anjo hermafrodita, anjo assexuado, fala de tudo isso aí. Eu estou exemplificando, tá vendo? Então obedece ao método pré-estabelecido, isto é, por onde eu começo, para que ramo que eu vou, qual que eu vou abandonar, qual que vai ser uma simples referência, para qual que eu vou voltar, qual o processo que eu vou fazer, em que momento é que eu vou estar trabalhando isso daqui, eu vou contrastar com quem, eu vou fazer palestra, eu vou ouvir palestra, eu vou fazer conferência, eu vou participar de conferência, o que é que eu vou fazer? Bem, deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto ele é só nessa aula, tá bem? Aí eu espero que você esteja acompanhando bem, tanto o material didático quanto a palestra. Faça as suas anotações e o nosso instituto ele está com trabalho de tutoria. Não entendeu, não compreendeu? Entre em contato com o nosso instituto para que você possa agendar a sua tutoria e assim tirar as suas dúvidas. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera.